Bom, outro assunto que surgiu essa semana aí foi aquela a Fernanda Salles cita como escritora esquerdista Mili Lacombe é riscada de evento após esse vídeo viralizar. Ouçam os absurdos que ela disse. Vamos ouvir aí, vamos ver se a gente dá um play aí. Vamos ver. Falando, né, que ela se apaixonou e foram os 8 piores segundos da vida dela. Gente, assim, eu não quero falar contra o amor romântico, mas eu vou falar. Porque eu passei a vida, desde os 16 anos, a gente fica vendo esses filmes, né, de que o objetivo da mulher é casar. A mulher tem que casar e que aí o filme acaba, a cena mais feliz da vida dela é o casamento. Bom, Os filmes deveriam começar com essa cena. não tem nada, né? Realmente, se a gente for olhar por outros lados, aí, outros aspectos, o imaginário que foi construído com os filmes realmente é bastante ruim. Mas ainda assim, nada danoso, porque ele é centrado num eixo que é o comum. Você pode ver que todos os filmes que o enredo ele se baseia numa coisa que é uma distopia que foge muito da realidade, às vezes tem uma certa dificuldade para que as pessoas se engajem, né? Você precisa ter uma certa identificação. Então, em alguma medida, não, não sei se é o melhor formato, né, pela forma que é vendido, mas ainda assim esse modelo ele é o mais usual. Então, é natural que você tenha um engajamento, as pessoas se interessem por esse tipo de história, não é de hoje. Né? Porque dali é pra baixo, gente, assim. Eu tô super contra a monogamia, super contra o amor romântico. Eu acho que a gente, esse negócio de família tá fudendo a gente. Família é um núcleo produtor de neurose, essa família tradicional, branca, conservadora brasileira. Gente, isso é um horror. Isso é a base do fascismo. Aí a gente cai num lugar comum, né? Primeiro que tudo para eles, que é o oposto do que eles acreditam, é o oposto do que eles defendem, eles rotulam como fascismo. A palavra já perdeu completamente o sentido, né? Até porque, se você pegar e for estudar a raiz da origem, ele está muito mais próximo aos ideais de esquerda, apesar de não concordar com a revolução do povo, né? Ainda assim, ele quer um controle do Estado, é tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Não é muito diferente do que defende o esquerdista, né? O Estado vira Deus, de qualquer forma. É muito semelhante. Tanto isso quanto a ideia do bigodinho, né? Eles são. Não são idênticos, mas são irmãos muito próximos, quase siameses. Assim, falemos a verdade, né? Deus, pátria e família, não é assim que o nosso ex-mandatário assinava? Esse é um lema. Aí me chama a atenção outro detalhe, né? Ela não desapegou, né? Ela não desapegou. Isso parece que imprimiu um. Bolsonaro alugou um triplex na cabeça dela, não desapegou. O cara já não é mais presidente, ele está condenado, ele está inelegível, mas ainda assim é uma ameaça. Por que, que é uma ameaça? Porque, na verdade, ele representa, em alguns aspectos, o que a maioria quer, o que a maioria é, o que a maioria defende, né? E é justamente o que impede dessas pessoas criarem essa visão de mundo doente que eles desejam aplicar. É um slogan fascista. Ele assinou cartas com esse lema. Para quem não estivesse entendendo, ele deixou bastante claro o que ele é, o que ele representa. A luta por superar essa organização de família. Você vê que é engraçado, né? Uma coisa que é muito engraçada é que é o seguinte: eles superar significa você destruir, né? Porque, por exemplo, o que que freia o controle estatal? Você não consegue ter controle estatal a partir do momento que as pessoas estejam minimamente organizadas, né? Se você tentar colocar um único indivíduo para enfrentar a máquina estatal, ele vai ter problema. Por quê? Porque ele é muito pequeno. Quando ele começa a formar primeiros núcleos, grupamentos e assim por diante, a- o poderio estatal ele vai perdendo eficiência. Por quê? Porque ele é lento, ele é desinteressado, e assim, cada indivíduo que está ali, ele ao mesmo tempo defende interesses pessoais e assim por diante. Então, para esses caras é importante você destruir esses núcleos, sejam familiares, religiosos, profissionais e assim por diante. E, e a partir dali, outra coisa que não acontece é que você escuta essa narrativa, né? Por mais que você falasse assim, olha, vamos levar a sério o que eles estão falando, né? Vamos acreditar no que eles estão falando. Não há nenhuma proposta, né? A proposta é só desgraça em todo lugar que eles conseguiram avançar. Você vai ter miséria, morte, destruição, né?
e não vai fugir disso. Mas o que acontece? Depois desse podcast, ela acabou sofrendo boicote, né? Alguns. Agora eles reclamam, né? Eles falam que é censura, mas na verdade acabou recebendo um boicote, né? Uma prefeitura cancelou um evento. E aí é aquela coisa, né? Primeiro que eu entendo que as não, prefeituras, governo do estado, governo federal não deveriam promover eventos. Porque quando você faz isso, naturalmente você promove os seus, os caras que estão do seu lado, e esse dinheiro é pago pelos que não consomem. Isso vale para o cara de esquerda, porque, por exemplo, enquanto você tinha o Bolsonaro, vamos pegar ele, né, no governo federal, se ele inventa de promover um show de algum artista que é simpático a ele, todo mundo paga pelo show. Você, eu gostando ou não, pago. O cara de esquerda paga. E acontece a mesma coisa agora. Então, a partir do momento que você contrata um evento desses aí, seja de qual ordem e qual valor, quem está pagando são todos, apoiadores e não apoiadores. Isso, no meu entendimento, está errado. Eu acho que o governo não deveria fazer isso, por quê? Eu acho que é mais ou menos como a gente faz nas nossas vidas, né? Você tem coisas que tem que tratar antes e coisas que pode tratar secundariamente. Entretenimento, entre aspas, eventos culturais, eu acho que são secundários, até porque a gente está num país aí que mais da metade da população ainda não tem esgoto, né? Então não é um show que o show, o evento que vai resolver, né? Mas isso é o meio de captar. As pessoas gostam disso, as pessoas se engajam nisso. Pode ver que as manifestações que eles fizeram hoje aí de esquerda, todas elas dependiam de algum artista apresentando algo. Não era de graça, né? Antes era mortadela, agora são shows. No caso, acaba virando showmícios. Então, tudo acaba dependente. Nesse caso, eu não vejo, eu acho que é interessante mesmo que cortem, não só pela postura, né? A postura ela pode ter sido gatilho, mas eu acredito que o fato de você ter evitado desperdiçar. Ah, mas não sei se é o caso, tá? Mas existem eventos aí que são gratuitos. Sim. Só que você gasta na infraestrutura, você gasta com pessoal, gasta com segurança. Algum gasto existe. Esse gasto é do contribuinte que, não, que a maioria das vezes não tem interesse naquilo que está sendo consumido, né? Mas vamos dar uma aprofundada em quem é ela, né? Olha lá, ó. A presença dela foi cancelada em Feira Literária em São José dos Campos. Seu nome voltou ao debate público por conta do cancelamento da sua participação. O jornalista publicou um vídeo nas redes sociais em que falou sobre o caso. Feira literária de São José dos Campos, eu ia para a feira fazer uma mesa muito linda, o tema era nós, e o outro ia ser sem dúvida nenhuma um debate muito rico, com o Cuti e o Chico Sá, meu amigo, dois escritores sensacionais, mas um trecho de uma entrevista que eu dei para um podcast que eu gosto muito, viralizou, ele foi manipulado, tirado de contexto. Fizeram de um tudo com ele para que esse vídeo servisse à fúria, ao ódio da extrema-direita. Ele foi circular lá por outras bandas e aí a minha participação na feira passou a ser um risco à minha segurança. Muitas ameaças, uma loucura, gente, uma maluquice. Então eu tô vindo aqui gravar esse vídeo, tem muita gente chegando aqui no canal, então eu queria explicar quem eu sou. E eu sou uma mulher lésbica, eu fui uma adolescente, uma criança que cresceu numa família muito tradicional. Ó, você percebe que isso provavelmente é o ponto de ruptura dela, né? Ela ataca que ela mesma o que deu origem a ela, né? E uma coisa que eu acho muito curiosa, até a gente viu eu já vi recentemente aí um desses debates do Charlie Kirk, a pessoa se apresenta como ela. Ah, eu sou fulano é gay, eu sou uma mulher lésbica. Ou seja, a pessoa aí, ó, você vê pela idade, né? Deve ter uma longa carreira, tá lá como jornalista, escritora, roteirista, ou seja, deve ter feito um monte de coisa na vida. Imagino que nem todas devam ser ruins, mas o primeiro elemento que ela precisa dizer é que ela é lésbica. Mas me entendi Esse é o ponto central da fala. LGBT+, muito cedo, e eu sei o que essa sociedade faz com crianças, com jovens, que não se encaixam dentro dessa ideia
da família tradicional brasileira, que é uma família hierárquica, uma família que concentra relações de poder muito bem definidas, papéis de gêneros muito definidos, e que exclui tanta gente, né? Que exclui tantos espíritos, tantos corpos, tantas almas, tanta criatividade de dentro dela. Eu me especializei em questões de gênero, e todo esse debate que envolve a família tradicional brasileira carrega a questão do gênero, né? O papel da mulher dentro do lar. E aí eu fui tirada de contexto, assim. Teve um corte que fizeram de um vídeo em que eu estava falando justamente É vítima, né? a respeito Ela não falou da nada. importância das crianças LGBT+, serem acolhidas, da ideia da gente construir um mundo. E outra coisa que eles não conseguem é deixar as crianças em paz, né? Eles não conseguem desistir, eles precisam tentar cooptar lá atrás, né? É que deixa a criança ser criança, cara. Se ela, da vida adulta dela, ela entender que a opção dela é outra, ela segue a opção dela. Mas eles precisam rotular as crianças. Que entenda a família como esse núcleo de respeito pelo dissidente, de respeito pela opinião contrária, um núcleo que não seja produtor exclusivamente de heterossexualidade, e tirar. Mas ela não respeita, né? Você vê que a própria fala dela, ela não respeita a opinião contrária. E é uma coisa assim que é muito engraçada, porque é o tempo inteiro esses esquerdistas falando assim. Eles atacam, acusam o que eles fazem. Tiraram de contexto e a coisa virou uma maluquice que caiu dentro Musiquinha da triste, né? extrema-direita. A ideia da defesa de uma família muito específica é central, né, para a extrema-direita. Deus, pátria e família era um lema de Mussolini, é um tipo de Deus muito específico, um tipo de família muito específica, e um tipo de pátria muito específico, né? Então, a coisa degringolou. Eu ia para uma feira literária em São José dos Campos. Eu amo feiras literárias. Eu acho que os debates que acontecem lá são sempre muito bonitos, né? E não posso ir, porque existe um risco real e imediato à minha segurança. Então, é uma pena que a gente esteja vivendo esse tipo de autoritarismo, essa falta de capacidade. O governo é o PT. De entender que a disputa da ideia de família, desse conceito de família, ele é central para a construção de uma sociedade menos violenta. O lugar que mais mata mulheres, que mais comete crimes sexuais contra mulheres é dentro de casa. O lugar menos seguro para uma mulher estar dentro de casa. Lembrando que a maior parte o relacionamento mais violento que existe é o das lésbicas, né? Eles têm um nível de violência física muito superior a qualquer outro. O percentual, você vê como é desonesto, né? A margem disso, se você somar todos os outros tipos de relacionamento que eles acreditam que existe, aí, ó, se você somar todos eles, não chega à metade do que acontece entre as lésbicas. Os crimes sexuais são cometidos normalmente por pessoas que as meninas e as mulheres conhecem. Eles não são cometidos numa esquina escura por um corpo desconhecido. É dentro de casa. Então essas relações de poder, elas têm muito a ver com essas violências que acontecem dentro dos lares, né? E são catalogadas, gente, esses dados, não são vozes na minha cabeça, né? Então eu luto por um mundo em que a gente entenda a família como um núcleo de amor, respeito e afeto por todos, todas e todes, por crianças, Todos não existe. por uma família que entenda que a gente precisa deshierarquizar esse convívio para a gente... Lembra que eu falei? Quando você tira a hierarquia, você faz a planificação. Esse era o modelo até econômico do socialismo, do comunismo, né? Também romper com esses papéis de gênero, né? O homem é o provedor e ele tem que se comportar assim, assado. E a mulher é a cuidadora, é a servidora e ela tem que se comportar assim, assado. E as crianças precisam reproduzir heterossexualidade sempre, né? Então, isso é violento com muita gente, isso exclui muitas de nós, né? É isso. Eu queria, então, dar as boas-vindas. Você está chegando aqui, você que está chegando agora no meio desse turbilhão. Essa sou eu. Tem muitos vídeos aqui que contam quem eu sou. Não poder participar de uma feira literária é uma derrota, eu acho, para todos que lutam por um mundo da livre expressão. Mas a gente não está nessa luta porque a gente quer ganhar, ou a gente entra nessa luta sabendo que a gente vai ganhar. Essa luta é espiritual. Social, porque é a única coisa que a gente sabe fazer. Essa luta é espiritual. A vitória não é uma consequência imediata e ela não está dada, né? Mas a gente vai seguir, a gente segue
em busca de um mundo mais justo, mais igualitário. Só dentro de um mundo radicalmente igualitário a gente vai poder Radicalmente. as nossas reais diferenças. Lembrem-se disso, não Sem existe opressão de gênero, um único esquerdista que não seja extremista. Todos eles são extremistas. Eu até gosto de usar uma coisa que é o seguinte. Passado as pessoas às vezes falam muito, né? Ficou a assinatura Ó, do ato a Mili Lacombe. para ser que ele queria aumento no São Paulo. Ele forjou um documento para que o São É uma Paulo história um desse... pouco mal contada, né, Emílio? Para as pessoas dizer que ele forjou falso. Você vê que o Kleber tá sendo correto ali, né? É um pouco pesado o que ela tá falando, né? Ficou É, então por que isso, preso, suspenso, né? ele foi afastado. Aí nesse terreno eu não entro. Pois é. Eu não entro porque Mas- aí é especulação. Não é especulação, aconteceu. Não. Não, sim, aconteceu uma crise lá qualquer. Teve uma proposta do Arsenal. Eu nunca tinha ouvido falar que ele falsificou a assinatura. sei lá. Até onde eu sei é isso. Ele Aí você vê a desonestidade, ó. falsificou a assinatura. Eu não sei, se eu estiver errada, eu peço desculpas, mas a história que eu sei, ele falsificou a assinatura para conseguir o aumento, foi afastado pela diretoria de São Paulo. Boa tarde, Rogério. E o Rogério ligou lá. Prazer estar falando contigo, prazer estar assistindo o programa. Eu que gosto muito de TV fechada, não só de vocês, como ESPN, enfim, todas as TVs que tratam o esporte de uma maneira diferente, né? Fico contente de ver o Armando hoje, de quem eu sou fã, que eu pude conversar com ele na Copa, o Marco Antônio, que eu agradeço sempre os elogios que vem fazendo a mim, fico muito contente. Katsugi, que também está aí, tem bastante gente aí, agora eu estou saindo da televisão. E a senhorita também, que é Mili, se eu não me engano, não é o nome. Mili, é. o nome. Eu só quero, só para esclarecer uma única coisa, acho que a opinião a respeito de um profissional, logicamente ela pode ser positiva, negativa. Mesmo quando os feitos são bons, você pode encontrar gente que opine de forma negativa. E acho que é um direito, né, que todos têm. É exatamente isso que eu ia falar, Rogério. A questão. Agora, com relação a você, querida, você dizer que eu falsifiquei uma assinatura no São Paulo, isso é uma coisa que você vai ter que provar. Porque De quando ele falsificou. Salvo engano, isso acabou culminando num processo que ela perdeu, né? Até porque ela não tinha como provar nada. Então você vê que assim, ó. E se você olhar o próprio Rogério, né? Ele é o perfil do que ela ataca até hoje. Ele representa isso que ela ataca até hoje. Profissional sério, competitivo, né? Que não defende essas idiotices, enfim. Eu entendo que é o seguinte, eu acho belo e moral esse tipo de cancelamento, né? A pessoa fala o que quer e depois não quer arcar com as consequências. Dá claro, o que ela fala ali de ameaças, esse tipo de coisa, a gente sabe que não é adequado. Mas, se de fato tivessem ocorrido, né? Dentro do que eles mesmos defendem, o certo seria ela procurar uma delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência e deixar que o Estado fosse atrás dessas ameaças. Não me parece que é o caso, né? Não me parece, ela não demonstrou. Pode ser que as tenha, a gente não sabe. Mas seria o caminho correto. Mas, quando costuma acontecer esse tipo de coisa, o pessoal de esquerda geralmente se vitimiza. Olha, extrema-direita é isso, extrema ameaçaram, não sei o quê, blá blá blá. E cadê as ameaças, né? Seria interessante ela dar andamento aí, até para que essas pessoas fossem punidas e isso não acontecesse mais. Este ponto não deve acontecer. Mas o boicote, totalmente, é belo e moral. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a se inscrever aqui, segue a gente aqui, curte, comenta. O que você achou? Você achou bom o cancelamento dela? Você acha que tá ficando interessante esse negócio do pessoal começar a cancelar a galera de esquerda? Eu particularmente estou gostando. Comenta aí e fortalece a gente no engajamento aí, beleza? Fui!